Aí, minha cara Vanessa, bom dia, Maria Sebastião Martins, bom dia, doutor Bom Antônio dia. Vaz, bom dia, doutor mestre. Pedro, né? Bom dia, caro amigo. Bom dia, tudo bem aí, né? Nós estamos aqui esperando, aqui já Podemos dar início, desembargador. O senhor pode iniciar. a escolha do Estão nosso todos aqui. futuro desembargador, né? Hoje, né? É hoje? Hoje, Bom, é para sair agora. demorou, né? Demorou. Demorou porque o Rafael estava viajando e depois parece que depois que chegou ainda foi ainda a Brasília, né? Deve ter chegado ontem à noite, né? E o desembargador Sebastião Martins tá viajando para coisa, para o Tibete. Dubai. Pro Tibete? É para Dubai. É, Pedro? Hein? Dubai. Dubai, é Dubai, né? Dubai, é. Ele não é que coisa pequena, não. O Tibete hoje é pequeno para ele. Hum. Eu conheci o. Ele tinha um. Eu estou doido para me lembrar do nome do projeto do pai do Rafael, na Câmara dos Deputados, né? É um projeto arrojado, né? Eu não sei se foi para frente, né? Mas ele era um sujeito sintonizado com a modernidade, né? Ele que toma de conta do Sérgio, toma de conta do Sérgio. Ele foi deputado federal, né? Deputado federal. Eu acredito que sim, mano. Eu acredito que é ele. Eu acho que sim. Foi deputado federal, foi professor de cursinho também, na década de 70. É um sujeito solto, muito solto, né? Vossa Excelência pode dar início, desembargador Edivaldo Moura. Sessão. Tem. Eu acho que nós temos. A pauta é uma pauta. A pauta está Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo desembargador Edivaldo Pereira de Moura, presidente desta Câmara, e eu faço a leitura da ata da sessão anterior, desembargador Edivaldo. Não, pode. Ata de julgamento, cumprimento a todos na pessoa do desembargador Edivaldo Moura, presidente, cumprimento o excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, excelentíssimo desembargador Pedro, nobre representante e amigo doutor Antônio Ivan Silva, um abraço. E cumprimento aos demais presentes na pessoa do doutor Gustavo Uchoa, que está aqui conosco. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da primeira Câmara Especializada Criminal em formato de videoconferência. Foi realizada no dia 5 de abril do corrente ano e publicada no Diário da Justiça de 10/4/2023 e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Edivaldo Moura. Em discussão a ata, não havendo objeção, declarar aprovada, cumprimentando o desembargador Sebastião Martins, o desembargador Pedro Macedo, o doutor Antônio Ivan, nossa secretária, né? O doutor Gustavo Shoa, quase que meu conterrâneo lá do Pedro II, e pode apregoar Vanessa. Faço o registro, desembargador Edivaldo, que o processo de número 2 está adiado a pedido do relator. O processo é uma apelação criminal 000293-62.2017 de Uruçuí. E passamos ao processo de número 1, de relatoria de Vossa Excelência, 0750-664-16.2023, é um habeas corpus, Teresina Terceira Vara Criminal, impetrante Gustavo Brito Shoa, paciente Willanime Peterson Guedes de Miranda, impetrado excelentíssimo senhor juiz de direito da Terceira Vara Criminal de Teresina, Vossa Excelência é o relator. E o relator Gustavo Brito está presente. Tá, ou não, a palavra está com... Gustavo, você está me ouvindo? Advogado. O senhor vai fazer a sustentação, doutor? Sim, doutora Vanessa. Está me ouvindo? Sim, muito bem. Fale um pouquinho mais alto. Sim, deixa eu aumentar aqui.
Certo, estou lhe vendo, doutor. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o desembargador relator e presidente da sessão, Edivaldo Moura. Cumprimentar o desembargador Pedro de Alcântara Macedo, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, procurador de Justiça, doutor Antônio Ivan e Silva, e a Vanessa, secretária da sessão. Serei breve, excelências. A presente ordem de habeas corpus tem como tese um pedido de detração do cumprimento da pena do paciente e progressão de regime para o aberto, ou alteração do regime inicial da pena para o regime aberto. Senhores desembargadores, o paciente foi denunciado pelo crime de estelionato. Foi condenado a uma pena de 1 ano e 2 meses de reclusão. Essa pena transitou em julgado. Pena de 1 ano e 2 meses em regime semi-aberto. O paciente, senhores desembargadores, ficou preso 257 dias, de 23 de 11 de 2017 a 8 de agosto de 2018, conforme documentação que se encontra nos autos para impetração. Ficou preso quase 9 meses, faltando um remanescente de 5 meses e 13 dias. Se o magistrado, se a sentença tivesse aplicado o artigo 387 e a detração da pena, que diz o seguinte: o juiz, ao proferir sentença condenatória, o parágrafo 2º, o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação de regime inicial da pena. Se ele tivesse feito essa detração da pena, nesse período de quase 60% da pena, 9 meses de pena quase, ele teria concluído que o paciente deveria cumprir uma pena de 5 meses, o restante restaria 5 meses e 13 dias em regime aberto. Esse é o pedido da defesa. Porém, caso vossas excelências entendam que esse pleito deveria ser dirigido ao juiz de execução penal, eu peço venha a vossas excelências que seja a ordem concedida de forma parcial para tão somente determinar a expedição de guia de execução penal, para que se possa analisar esse pleito na execução penal, independente da prisão do paciente. Essa expedição de guia para condenado em regime aberto e semiaberto já vem sendo reiteradas vezes concedida por STJ, e aqui também pelos tribunais e pelos juízes de primeiro grau, em cumprimento a uma resolução 474 do CNJ. Inclusive, tive um caso semelhante, que eu entrei com um pedido, caiu para um relator de outra Câmara, indeferiu a liminar, eu entrei com um HC no STJ e foi distribuído para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que concedeu a ordem de ofício. Peço vinha para fazer a leitura aqui do trecho da decisão. Ante o exposto, não conheço da ordem de habeas corpus, mas concedo de ofício apenas para determinar a imediata formação, expedição e encaminhamento de guia de execução definitiva, bem como o recolhimento de mandado de prisão. Determino ainda ao juiz de execução que proceda à intimação do apenado para dar cumprimento à pena. Com essa decisão, excelência, desse caso que eu digo semelhante, a guia foi expedida e eu fiz um pedido de induto. O processo foi extinto e não precisou submeter o paciente a uma prisão. Então, diante dessas circunstâncias, a defesa requer a concessão da ordem para que seja feita a detração da pena, tornando uma pena definitiva de 5 meses e 13 dias, e com a modificação do regime inicial para o aberto. Caso não seja este o melhor entendimento de Vossas Excelências, que seja expedido a guia de execução definitiva. Muito obrigado, Excelências. Desembargador Sebastião, desembargador Pedro Macedo, eu estou denegando a ordem impetrada em harmonia com o parecer do Ministério Público Superior. A expedição de guia de execução somente se dará no momento de cumprimento da pena e, conforme foi informado pelo juízo de execução,
o mandado de prisão não foi cumprido, estando o paciente foragido, pelo menos, pelo que consta, né? Em razão do barco inicial só ter de cumprimento de pena. Portanto, em caso, não resta demonstrado qualquer plausibilidade para o pedido de emissão da referida guia. No caso vertente, não há ilegalidade, pois o regime prisional mais gravoso foi imposto em razão de seu paciente reincidente. Assim, ainda que se procedesse à detração desejada, a pena imposta ao paciente permaneceria sendo a privativa de liberdade em regime semiaberto, com lastro na existência da respectiva circunstância agravante. Com o reconhecimento da detração penal em sede de habeas corpus só se admite quando há a possibilidade de acarretar a modificação do regime de cumprimento de pena, o que, por óbvio, não se verificou. A competência para apreciação de tais matérias é exclusiva do juízo das execuções penais, ao qual ficará vinculado o paciente. Por esse motivo, estou denegando a ordem do desembargador Sebastião, em harmonia com o parecer do Ministério Público, desembargador Pedro Baceto, desembargador Sebastião. Eu acompanho, Vossa Excelência, de acordo. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Diz o nome do termo do voto do relator, pela denegação da ordem. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, só pedir licença para me retirar. Um bom dia a todos. Não, Gustavo. Bem, Um abraço, doutor Gustavo. Bom dia. Processo de número 3 e número 4, de relatoria do desembargador Sebastião Martins. O 3, 0800-678-42.2022, na apelação criminal Parnaíba, segunda vara criminal. Apelante Sebastião Vinícius da Cunha Lima, advogado Fábio Danilo Brito Martins, apelado Ministério Público do Estado do Piauí. Vossa Excelência é o relator do desembargador Sebastião. Advogado presente, advogado de Sebastião Vinícius da Cunha Lima. Sim, doutora Vanessa. Bom, Por favor, doutor. certo. O relatório está no sistema, então, de modo que eu Fábio? É doutor Fábio? passar para lá. Sim, sim. Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento esta outra Câmara Criminal, especializada criminal, na presença do relator, desembargador Sebastião Martins. Estendo também o cumprimento ao desembargador Pedro, desembargador Edivaldo, ao ilustre representante da Procuradoria de Justiça, doutor Antônio Edivan. Excelências, trata-se de apelação em que se busca trazer a nulidade do conjunto probatório utilizado na denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Piauí. Das razões a seguir aduzidas, Excelência. O grupo de repressão à organização criminosa peticionou processo de número 08.031, de 47/2021, 18.0031, na comarca de Parnaíba, Piauí, visando busca e apreensão em 14 endereços na cidade de Parnaíba, Piauí. Ocorre, Excelência, que, em relação ao apelante, especificamente, o que ocorreu foi o seguinte. Ele reside na rua Godofredo de Miranda, número 35, no bairro Santa Luzia, Parnaíba. Ocorre que nessa região, Excelências, nessa rua, ela é uma rua de favela. E a autoridade policial, quando peticionou o mandado de busca e apreensão, peticionou no seguinte endereço: Rua Godofredo de Miranda, sem número, bairro Santa Luzia, Parnaíba, Piauí. Como o endereço das investigadas não possuía número, a autoridade policial colocou o endereço relacionado aos investigados Maria Lua Gomes Carvalho, Juliana Natália da Silva, Francisca Maria da Silva Gomes e Terramar Gomes de Carvalho. E, na verdade, é uma família que reside nesse endereço. O que ocorre, Excelência, é que nesse fatídico dia em que foram se dar o cumprimento do mandado de busca e apreensão,
a polícia, nessa rua, não se satisfez em entrar apenas em uma residência. Eles entraram em várias residências, inclusive na residência do apelante, lá encontrando 6 plantas de maconha. Ocorre, Excelência, que na residência do apelante não há nada a ver com os investigados desta operação. Portanto, o que aconteceu foi que a autoridade policial invadiu a sua competência, extrapolou a sua competência, realizando a busca na residência do apelante sem o devido mandado de busca e apreensão. A defesa, no processo originário, trouxe como prova a própria companheira do autuado, que depois, em audiência, afirmando que naquela residência já morava há algum tempo e que em nada teria a ver com as investigadas, que são mãe, a dona Francisca é mãe das demais, Maria Lua, Juliana e Terramar. Excelências, fica claro e evidente que essa colheita de provas está viciada, haja vista a não autorização para que o lar do apelante fosse invadido. Resta consignar aqui, desembargadores, eu peço até venha em relação ao que vou falar, porque nesta comarca de Parnaíba, vivemos uma constante violação dos direitos e garantias fundamentais em nome da redução da criminalidade. Em que pese qualquer posicionamento contrário e respeito ao posicionamento de todos, acredito que a redução da criminalidade não deva vir com a autorização de ilegalidades. Haja vista que até essa própria Câmara tem decisões reiteradas acerca da questão da inviolabilidade do domicílio. Portanto, Excelência, a polícia não se conteve com o seu mandado de busca e apreensão expedido a uma residência e fez a busca em várias residências naquela localidade. Portanto, a defesa do apelante requer que seja procedido o reconhecimento da nulidade da obtenção de provas para anular a sentença condenatória que foi imposta ao apelante Sebastião Cunha de Lima. É a manifestação, Excelência. Senhores desembargadores, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Pedro Macedo, senhor procurador doutor Antônio Ivan, advogado Fábio Martins, senhora secretária Vanessa, renovo os cumprimentos a todos e passo ao voto. Bom, estou conhecendo o recurso, né, porque preenche os pressupostos gerais de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço o recurso. Preliminares. A defesa técnica do apelante requer preliminarmente a nulidade das provas obtidas por meio da violação do domicílio do acusado, dado que o mandado de busca e apreensão utilizado pelos policiais não era de fato na residência do réu, morador daquela residência, mas sim nas residências das investigadas daqueles autos, os quais moram na mesma rua do réu, porém todas as casas não possuem numeração. Com relação a essa preliminar, o Código de Processo Penal, em seu artigo 240, parágrafo 1º, letra A e D, autoriza a realização de busca domiciliar quando as fundadas razões autorizarem a prender criminosos ou apreender instrumentos utilizados na prática do crime. A Constituição Federal, esse artigo 5º, inciso 11, confere a todos os cidadãos o direito à inviolabilidade domiciliar.
Está na Constituição, artigo 5º, onde diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela poder penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, vírgula, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia por ordem judicial. De início, cumpre destacar que os policiais da Greco, com apoio dos membros da Delegacia Regional de Parnaíba, após investigação prévia, deslocaram-se até a rua do acusado para cumprir um mandado de busca e apreensão em várias residências sem numeração, expedido nos autos do processo número 0800-8.031-47/2022. Embora o acusado, de fato, não fosse um dos 21 investigados, a residência era considerada um dos alvos da operação feita pelo Greco lá em Parnaíba. Ademais, o recorrente já foi condenado por tráfico em outro processo e se apresentou como morador da residência, sendo encontrado em seu poder 6 vasos plásticos com pés de maconha, caderno de anotações referentes ao tráfico, alta quantia em espécie, em diversas notas, cédulas, ao tempo que assumiu a propriedade de tais produtos, alegando que era para uso próprio. Assim, a entrada se deu por cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido por autoridade competente, além de que, ainda que não fosse o alvo específico dessa diligência, vislumbro presentes as fundadas razões necessárias para ratificar a entrada, haja vista que se tratava de grande operação policial, uma grande operação da Polícia Civil lá em Parnaíba, de combate ao tráfico e ao crime organizado, em residências circunvizinhas sem numeração. E o acusado, que se identificou à autoridade policial, já havia sido condenado recentemente, em 2019, também por tráfico de drogas. Transcreva os seguintes precedentes. Né? É irrelevante, diz a emenda desse acordo, a discussão sobre a autorização ou não dos moradores, quando os policiais estão munidos de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela autoridade judicial competente. O HC de Minas Gerais, relator ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma do STJ. Outro precedente, no mesmo sentido, é dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitia a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas, na modalidade atribuída à hora recorrente, guardar ou ter depósito, possui natureza permanente. Então, o crime de tráfico, naquela modalidade de guardar ou ter em depósito, ela possui natureza permanente, diz o acordo. Assim, está presente a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão até ser mandado judicial, uma vez que os policiais militares tinham conhecimento que o acusado, junto com alguns familiares, estava envolvido com o tráfico, sendo um conhecido traficante da região. Esse é o acordo do ministro, inclusive um ministro muito humanista, Reinaldo Soares da Fonseca, também da 5ª turma do STJ. Destaco eu agora, ainda que o tráfico de droga, como disse, tem natureza permanente, de modo que o estado flagrancial do delito, ele se protrai no tempo, consubstanciando a exceção à regra da inviolabilidade domiciliar. A esse respeito, dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Assim, verifico assim que não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência se deu por cumprimento de mandado de busca e apreensão, eram 21, o alvo de 21 pessoas, de modo que rejeito essa preliminar. Até porque lá é uma favela, praticamente uma favela. Desembargador, eu acompanho o voto, você.
Também Também acompanho o rejeito. voto de Vossa Excelência nesse sentido. Pronto, rejeita preliminar. Então, passa ao mérito. Da análise da fundamentação elegida para a valoração das circunstâncias judiciais. Eu já adianto aqui, senhores, para antecipar, mas vou ler aqui o voto. Hoje está. No tocante à condenação pelo crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343, argumenta o apelante que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da referida lei devem ser analisadas conjuntamente. O nosso ordenamento jurídico adota o sistema trifásico, nós sabemos, o sistema trifásico do Nelson Hungria, na aplicação da pena, destinando a primeira fase para a fixação da pena base, devendo a mesma ser aferida com fulcro nas circunstâncias judiciais, aquelas previstas no artigo 59 do Código Penal. Quais sejam aquelas circunstâncias? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do sentenciado, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências da infração penal, e ainda o comportamento da vítima. Ademais, para os crimes de tráfico de droga, a lei específica estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Evidentemente que a natureza da droga, a cocaína, o crack são muito mais graves do que a maconha, por exemplo, né? E o artigo 42 diz que o juiz, na fixação das penas, repetindo, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59, a natureza, como disse, e a quantidade das drogas apreendidas. Em relação à condenação pelo crime tipificado no artigo 33, o juiz fixou a pena base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias, com valor para cada dia igual a 1/30 do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, fundamentando essa exasperação na valoração negativa dos vetores, da quantidade e da natureza da droga prevista no artigo 42. Trago precedentes. Ele cita na sentença, o juiz diz na sentença, abre aspas, quanto à natureza da droga apreendida, impõe uma valoração negativa na medida que se trata de maconha, substância de notório poder viciante, causadora de grande devastação social e males à sociedade. Quanto à quantidade apreendida, se impõe ao prejudicado uma valoração negativa. Há, portanto, 6 circunstâncias favoráveis e 2 desfavoráveis. O juiz finaliza, portanto, em 7 anos a pena base, né? Em 6 meses. Quanto aos vetores desfavoráveis, digo eu, a natureza e a quantidade da droga, o laudo de exame pericial consigna a apreensão de 18,9 gramas de plantas de pequeno porte, da espécie Cannabis sativa lineu, ou seja, maconha. Apesar da natureza e da quantidade relevante de droga apreendida serem motivos idôneos para a exasperação da pena base, não há motivo, a meu ver, para o aumento operado na forma que foi realizado, sobretudo ao considerar a quantidade apreendida, que é de pequena monta, relativamente, né, média monta, e o atenuado efeito deletério inerente à sua natureza. Eu trago aqui um precedente interessante, senhor desembargador. Lá era cocaína, aqui é maconha, né? Esse caso aqui é de cocaína, que é muito mais nociva do que a própria maconha. Diz o acordo, a despeito da natureza do entorpecente apreendido, lá no caso, que era cocaína, a quantidade encontrada não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena base consoante precedente da Corte Superior proferida em situações semelhantes. Essa é da ministra Laurita Vaz. Realmente, a quantidade de droga, na hora da fixação da pena base, o juiz deve levar em consideração, né? Eu tenho vários precedentes que eu cito aqui. Nós sabemos que a maconha
é uma droga, sim, mas é menos nociva do que o crack, do que a cocaína e outras drogas alucinógenas muito mais graves. Considerando que o aumento de 2 anos e 6 meses na primeira fase se mostra, a meu ver, desproporcional, eu afasto essa valoração negativa dos dois vetores. E aí faço a nova dosimetria da pena, né? E estou fixando apenas 5 anos de reclusão e 500 dias multas. Na segunda fase, não houve agravantes nem atenuantes. Também não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que eu mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, respeitada, logicamente, a detração do período da prisão cautelar, que deverá ficar a cargo do juiz da execução, ante a ausência aqui desse processo de informações detalhadas acerca da segregação cautelar. Assim, senhores desembargadores, considerando o artigo 42 da Lei Antidroga, né, considerando que se trata de maconha e não é muita quantidade de droga, estou dando parcial provimento, né, rejeito aquela preliminar, para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e mais 500 dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, tudo de acordo, doutor Deivan, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Eu acompanho o voto do Vossa Excelência, desembargador Sebastião Martins. Também ouvimos atentamente o voto do eminente relator e só tenho a acompanhá-lo, sem reparos. Obrigado, excelências. Proclamo o resultado do desembargador Edivaldo Moura. O senhor proclamou o resultado, desembargador Edivaldo? Sim. Processo número 4, é um habeas corpus 0751-460-07 Oeiras, primeira vara, advogado Nélio Natalino Fontes Gomes Rodrigues, paciente Marcelo Aparecido Feitosa Brito, impetrada, excelentíssimo senhor juiz de direito da primeira vara da comarca de Oeiras, desembargador Sebastião Martins. O doutor Nélio está presente, não é isso, doutor? A palavra está com... Sim, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, excelências, bom dia, eminentes desembargadores. A quem cumprimento o eminente desembargador presidente Edivaldo Moura, o desembargador de grande conhecimento jurídico, eminente e notável desembargador Pedro de Alcântara, bem como cumprimento o desembargador relator, eminente julgador, desembargador Sebastião Martins. Também o nobre membro do Ministério Público, doutor Antônio Ivan, bem como a secretária, doutora Vanessa. Excelências, esse é um caso muito simples de ser julgado por Vossas Excelências. Ao meu ver, foi uma prisão efetuada dia 17 de fevereiro, um dia antes do carnaval, das festas carnavalescas, onde o paciente, o Marcelo Aparecido Brito Feitosa, um jovem, né, entregador de lanches aqui na cidade de Oeiras, foi preso e autuado em flagrante, espero que Vossa Excelência observe, por míseros 6 gramas de entorpecentes para uso que ele tinha comprado para usar nas festas de carnaval que iniciaria no dia 18. O carnaval iniciaria dia 18 e ele comprou 4 gramas de cocaína e 2 de crack para usar já que seu esposo estava operado, ele não podia sair para a rua, então ele comprou essa droga para usar durante os 4 dias. Ou seja, 6 gramas de droga para usar em 4 dias de festa de carnaval. Que daria o quê? Menos de 1,5 grama por dia. Diante disso, a autoridade policial, não sei por qual motivo, entendeu que de autuá-lo por tráfico de droga, sendo que foi apreendido apenas 6 gramas de droga, não foi apreendido balança de precisão, nenhum usuário nunca informou aqui na cidade de Oeiras que comprou droga desse rapaz, do paciente.
Não foi encontrado papel alumínio, papel filme, ou seja, nenhum apetrecho que ligue o paciente ao crime de tráfico de droga. A apreensão está aí nos autos, clara, evidente, que foi apreendida apenas 6 gramas de entorpecentes de um rapaz que nunca foi processado, literalmente primário, nunca pisou na porta da delegacia, certo? E o dinheiro que foi apreendido na casa dele foi de uma motocicleta, 2.000 e poucos reais, que ele tinha vendido um mês antes, declaração junto aos autos, juntei na petição de habeas corpus, ele é entregador de lanche, então ele vendeu a moto, estava a esposa dele fazendo cirurgia, vendeu a moto, gastou uma parte do dinheiro com a cirurgia da esposa e 2.000 reais que sobrou, ele comprou uma moto mais velha. Financeiro, tudo bem, dá para uma moto um pouco melhor. Agora, é um problema. Eu queria esgotar todos os motivos do artigo 312 para explicar que meu cliente merece responder esse processo de liberdade. Em primeiro lugar, a garantia da ordem pública, em que afetaria um jovem na ordem pública que nunca foi processado, nunca foi condenado, nunca respondeu nem processo de juizado especial criminal, ele nunca foi. Então, a ordem pública ele não afeta. Segundo lugar, a aplicação da lei penal. Ele sempre morou em Oeiras, todo mundo conhece. É um mísero usuário de droga que trabalha para manter seu vício. Então, não se furtaria a aplicação da lei penal, porque ele tem residência em Oeiras, tem família em Oeiras, tem esposa em Oeiras e tem filho em Oeiras. A transmissão caiu, Vanessa. Vanessa? Oi, desembargador. Caiu. Você viu o final do voto, não? Caiu, não? O do voto anterior, agora o advogado está fazendo sustentação oral? Não, veja bem, é o seguinte, porque caiu o último voto, eu não vi. O desembargador anunciou, fez Não, o desembargador Edivaldo Moura disse que proferiu o voto. É porque eu não ouvi, então caiu o meu aqui. Ah, sim, mas deu certo. Então... O seu caiu. O último processo de relatoria de Vossa Excelência, o processo de número 3, o senhor votou... Só um minutinho. O senhor votou pelo redimensionamento da pena, não foi? Isso. Ah, então ouviu bem, ouviu bem. Os outros pares julgaram e certo. O voto foi proferido. Pronto, agora vamos ao último processo. Tá certo. Certo, agora nós estamos no processo de número 4, eu apregoei, o advogado está com a palavra, porque Vossa Excelência que não ouviu, tá bom? Certo, tá tudo certinho. Certo. Doutor Nélio. Obrigado, Excelência. Eu vou recomeçar então, doutor. Muito obrigado. Bom dia novamente aos eminentes julgadores, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, desembargador Pedro de Alcântara, desembargador Edivaldo Moura. Eu já tinha cumprimentado, estou voltando a cumprimentar para a gente ganhar tempo. Sei que Vossa Excelência são muito desocupados. Excelências, esse é um processo que me chamou muita atenção. É uma prisão do paciente Marcelo, foi efetuada aqui em Oeiras, dia 17 de fevereiro, um dia antes das festas carnavalescas, um dia antes de começar as festas de carnaval. Ele é um jovem entregador de lanches aqui na cidade de Oeiras, conhecido por todos, nunca respondeu a nenhum processo criminal, nunca foi em delegacia, na verdade, conhecido por todos aqui, um mísero usuário de droga que trabalha para manter o seu vício. Né? O que está acontecendo aqui na cidade de Oeiras, Excelências, é que eu até tive uma conversa aqui há poucos dias com o meritíssimo juiz, com o delegado, com o promotor, e está sendo mantidas prisões de usuários de droga aqui na cidade de Oeiras, onde o presídio tem capacidade para 36 presos, e aqui hoje tem 118, mais do triplo, a maioria usuário de droga, com prisões, ao meu ver, injustas. Nesse caso, é Excelência. Foi um jovem, dia 17 de fevereiro, preso e autuado em flagrante, por ter na sua residência míseros 6 gramas de droga que ele tinha comprado para usar durante as festas de carnavais. Foi apreendido dia 17 de fevereiro, o carnaval começaria dia 18 de fevereiro. Então, o que é que acontece? Ele tinha comprado para usar 4 gramas de cocaína e 2 gramas de crack. Está aí no termo de apreensão. E, infelizmente, foi apreendido e autuado por tráfico de droga. Insta a observar que não foi apreendido balança de precisão, não foi apreendido papel filme, papel plástico azul, não foi apreendido nome
de usuário de droga, nenhum usuário de droga depois na delegacia para afirmar que comprou droga na mão desse rapaz. Então, na verdade, não tem nada que leve o paciente ao crime de tráfico de droga. Ao meu ver, para ter sido lavrado um TCO por míseros 6 gramas de droga. O dinheiro que foi apreendido na casa dele, 2 mil e poucos reais, como ele trabalha de entregador de lanches, e a mulher dele fez uma cirurgia há poucos dias antes da prisão, ele vendeu uma moto que ele tinha de 4 mil e poucos reais, gastou com a esposa 2 mil e pouco, e os 2 mil e pouco que tinha guardado para comprar outra moto para trabalhar foi o que foi apreendido pela autoridade policial. A maioria, quase tudo nota de 100, de 50. Nada relacionado a tráfico de droga. Então, excelências, como é um processo bem simples, apreensão de 6 gramas de droga, nada mais, o paciente é literalmente primário, nunca respondeu a nenhum tipo de processo na cidade de Oeiras, em nenhum outro local, nem em sede de juizado especial criminal, ele nunca foi. Nada. Não tem nada que desabone a sua conduta na cidade de Oeiras. Então, a gente analisando o artigo 312, o juiz fundamentou na garantia da ordem pública. Excelências, porque um jovem que nunca respondeu um processo criminal, apreendido com 6 gramas de droga, afetaria a ordem pública. Em que ele afetaria a ordem pública? Em que se resguarda a ordem pública nesse caso? Ao meu ver, da defesa humilde, nada. Aplicação da lei penal. Não tem como se ele se furtar dessa aplicação, porque ele mora na cidade de Oeiras, tem esposa, tem mãe, tem pai, os irmãos, os filhos, todos moram na cidade de Oeiras, está aí o comprovando de endereço anexo. Então, excelências, diante da pouquíssima quantidade de droga apreendida para uso, apenas 6 gramas, diante de todas as circunstâncias práticas do processo, e venham dizer, e até resignado, o que está acontecendo aqui em Oeiras, vou até externar um pouco aqui eu tenho um tempo ainda, é que a autoridade policial está chegando para o magistrado sem informação nenhuma, sem documento nenhum, sem prova nenhuma, sem investigação nenhuma. Doutor magistrado, eu acho que fulano de tal, uma suposição, uma ilação, um sonho, não sei, eu acho que o Marcelo Aparecida é traficante. Vamos fazer uma busca na casa dele? Doutor, vai investigar, defere a busca, e vai lá na busca, cumprir a busca, acha 6 gramas de droga. Não acha balança, não acha nada que liga ao tráfico de droga. Aí, o que é que acontece aqui na cidade de Oeiras? O doutor vai e conversa em preventiva sem nenhum fundamento, ao meu ver. Certo, excelências? Até me desculpa minha revolta e resignação como advogado nessa área, mas isso não pode acontecer. É por isso que tem o segundo grau, o terceiro grau de jurisdição, para que a gente possa cessar esses constrangimentos que estão acontecendo aqui na cidade de Oeiras. Então, foi uma prisão totalmente absurda e injusta, e eu venho requerer a Vossa Excelências que concedam a ordem e que meu cliente possa responder esse processo de liberdade, e ao final vai ser, se for condenado, é por uso, por artigo 28. Nada que o ligue ao tráfico de droga. No depoimento dos policiais, pode ser observado, eles sempre dizem, tem informação que fulano de trás é traficante. Doutores, tem que trazer as informações para os autos. Só tem informação sem estar juntado nos autos, não tem como a gente ver. Então, se não tem como ver, é absolvição, no caso, no julgamento do mérito. Então, me desculpe pelo alongamento das minhas palavras e venho requerer a concessão da ordem de habeas corpus e a substituição da prisão para o artigo 319 do CPP. Muito obrigado, Excelência. Desculpa aí a minha externação. Certo. Senhores desembargadores, mais uma vez, renovo os cumprimentos, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Pedro Macedo, senhor procurador Tom Ivan. Bom, nós sabemos que o tráfico de drogas se espalhou pelo interior do estado do Piauí. Nós vemos hoje a situação de Parnaíba, do litoral piauiense, inclusive com crimes organizados. Água Branca, Floriano, Oeiras, o tráfico está disseminando em todo o estado do Piauí. Nesse caso aqui, o paciente foi preso em flagrante, em cumprimento de uma mandado de busca e apreensão, com 2 tipos de droga. Ou seja, a diversidade da droga também tem que levarmos em consideração. Aqui foi crack e cocaína, né? O outro foi caso de maconha. Ou seja, embora a quantidade não seja elevada, mas tem a diversidade da droga. E mais, esse paciente está sendo acusado, além disso, também como receptador de uma chocadeira. Eu vou ler, senhores desembargadores, aqui.
E mais, em sede de habeas corpus, ninguém pode se aprofundar para saber, basta os indícios, para o juiz decretar prisão preventiva, não é para você ter prova plena da autoria, não, basta os indícios suficientes de autoria. É o artigo 312 do Código de Processo Penal. É lógico que a absolvição dele, se ele é traficante mesmo, ou se era mero usuário, vai ser no juiz da instrução. E não pode, em sede de habeas corpus, eu me aprofundar aqui, dizer que ele não é traficante, quando os indícios apontam sim. Veja o que foi apreendido na residência desse paciente. O policial Geraldo de Sá Martins, policial condutor do flagrante, ele declarou em sede policial que na manhã de hoje, no dia 17 de fevereiro, por volta das 11h30, ele, acompanhado por outra policial, Poliana, com apoio de mais 2 policiais, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Portanto, não é a mera informação de ninguém, não. Foi um mandado de busca e apreensão na residência do Marcelo, do paciente, e foi encontrado na Avenida Petrônio Portela, no bairro Jureminha, né? Estava lá a esposa dele, a sogra e a irmã, que a busca iniciou pelo quarto do Marcelo. Veja bem, no quarto do Marcelo foi encontrado na gaveta de uma cômoda uma caixinha com R$400 e uma porção de cocaína, repito, cocaína e uma porção de crack. Ou seja, são drogas de elevado valor financeiro. Não se trata de maconha. A cocaína é muito cara. Tem um Eiras, um jovem que compra cocaína, ou é rico ou então é um traficante, né? Dá para dizer, o indício, não estou afirmando, né? Foi apreendido cocaína e crack lá em Oeiras, lá no interior do Piauí. Em seguida, dando prosseguimento das buscas, foi encontrada ainda uma caixa, um aparelho celular e mais R$2.200. E mais, senhores, um cartão Auxílio Brasil em nome de uma pessoa, Hudson Matheus Silva Lima, um papel com a senha desse cartão, a senha anotada 0190, outro cartão de Auxílio Brasil em nome de Stanley, e as carteiras de identidade do mesmo, dessas pessoas. Outro cartão de Bolsa Família, outra identidade de Franciel Souza Barbosa, que não é o paciente. O celular do Marcelo, diz o policial, foi apreendido. Que Marcelo, então, foi conduzido à delegacia e que deslocaram até a residência do outro acusado. E lá foi comprovado que o Marcelo, esse paciente, teria vendido a chocadeira, recebido uma chocadeira pelo valor de R$50. O que denota, o que faz crer que ele seja um pequeno traficante. Embora a quantidade de drogas seja pequena, mas ele recebeu em troca de drogas, né? Então, senhores, eu realmente, de fato, é lamentável o jovem lá, se fosse um mero usuário, sim, mas os indícios aqui apontam, o juiz diz na decisão, né, que realmente trata-se de um pequeno traficante. Ele recebeu até essa chocadeira. Então, aqui não é apenas o tráfico de droga, tem o tráfico de droga, tem a receptação e os indícios, né, que tem aqui, não vou ler todo o processo. Para ele ser absolvido por ser mero usuário, tem que aprofundar as testemunhas, e não em série de habeas corpus aqui. 4 gramas de cocaína, 2 gramas de crack, fato que indica a diversidade de espécie. Eu li há pouco o artigo 42. Na fixação da pena, o juiz deve levar em consideração, né, a quantidade e a natureza da droga. Aqui são 2 drogas de alto poder lesivo, né, à saúde das pessoas, da juventude. E mais, 4 gramas de cocaína, desembargador Pedro, é suficiente para fracionar em 10 porções menores, o que daria para abastecer, em tese, 10 usuários. Ou seja, 4 gramas podia dividir, diz aqui a decisão do juiz. Mas ele trocou, ainda tem maconha, trocou a chocadeira pelo valor de R$50. Ele e o outro acusado. Então, tudo indica, senhores, que realmente não foi o juiz, não foi mera ilação, que ele é um jovem que comprou para usar o carnaval. Isso aqui não está no processo, não. Ele pode realmente ser, mas como eu digo, tem que ser provado lá em Oeiras, perante a instrução criminal. O juiz de Oeiras conhece o processo, o promotor de Oeiras, o delegado de Oeiras sabe o que é. Não vai fazer nenhuma injustiça com ninguém, não. Se esse jovem é inocente, ele tem que ser absolvido. Entretanto, aqui nos autos, os indícios são diferentes.
cocaína e crack. Embora seja de pequena quantidade, mas hoje pode ser até uma tática dos traficantes, ele divide as drogas em várias pessoas para, em caso de apreensão de prisão, dizer que é mero usuário, né? Eu não estou afirmando. Os indícios apontam que trata, sim, pela diversidade da droga. Destaca ainda do indício de que o paciente teria receptado o objeto, uma chocadeira de ovos, proveniente de furto praticado na cidade de Oeiras, em troca de uma porção de maconha, equivalente ao valor de R$50. As medidas cautelares não são suficientes porque para parar o tráfico de droga no interior tem que haver prisão, né, para evitar a reiteração criminosa desses pequenos traficantes, em tese, né? Então, senhores, eu conheço o doutor Nélio aqui, foi um mandado de busca e apreensão, foi apreendido, o policial entrou, houve a operação da Polícia de Oeiras, então, portanto, eu estou conhecendo a ordem de habeas corpus, estou denegando a ordem, tudo de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Ao áudio, falta ligar o áudio. Ao som, desembargador. Estou denegando a ordem. O senhor ouviu, desembargador Pedro? Não, o desembargador Edivaldo Moura? Vamos lá, estou ouvindo. Ele está conversando ali. Desembargador, eu acho que o desembargador... Eu entendi, desembargador. Eu estou perfeitamente de acordo com a sua maneira de pensar e ser, né? Eu vou acompanhar o voto de Vossa Excelência, né? Acabou o resultado, desembargador Edivaldo. A chocadeira, eu mandei até chamar uma assessoria. Eu não ouvi o desembargador Pedro. O problema da chocadeira. Eu compreendo plenamente os argumentos da defesa, mas o voto proferido pelo desembargador Sebastião Martins, bem relatado, descreveu de forma minuciosa a forma como se deu a busca e apreensão. Lamentavelmente que já na zona rural do município de Oeiras, não é isso? É Oeiras. Oeiras, já se registre fatos dessa natureza. Ou seja, é a droga se expandindo, é a atuação do traficante indo, inclusive, para lugares que antigamente se sentia como lugares pacíficos, de paz, sem a presença do criminoso, sem a presença do traficante, sem a presença de pessoas de periculosidade. Aí também registrou o eminente relator a diversidade da droga. A diversidade da droga. O recebimento de bens como forma de pagamento, supostamente como forma de pagamento da venda da droga. Então, parece que tem houve registro também, e parece de uma receptação. Então, esse cidadão, o comportamento dele, a forma como agiu, justifica a prisão. Acompanha, portanto, o voto proferido pelo eminente relator. Bom, então, encerrada a pauta hoje, né? Encerrada a pauta. Encerrada a pauta. Obrigado aos colegas, aos amigos, ao nosso procurador. Bom dia a todos. Bom trabalho. Um abraço. Abraço. Bom dia. Deus nos guarde, nos ilumine. Bom trabalho. Vamos aguardar aí a nomeação do nosso desembargador. Abraço, desembargador. Um abraço.